Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Comunicast, o videocast do Grupo Comunicarte, onde a gente aborda assuntos envolvendo a comunicação sob a ótica de grandes especialistas. Eu sou Camila Carvalho, jornalista e host desta temporada. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre comunicação pública, que é o elo entre gestores públicos e a sociedade. Para me ajudar nesse assunto, eu trouxe uma pessoa que tem, assim, pouca experiência. Marcelo Espanha, jornalista e mestre em comunicação pública. É isso, mestre mesmo? Pois é, Camilo, estudamos um pouquinho, né, esse tema e de verdade eu conheço pouco, e não é falsa humildade porque é um tema muito novo, né, e todo tema novo as pessoas conhecem pouco dele. E conheço pouco, mas estou desbravando e sou apaixonado por ele, então me sinto feliz e honrado com o seu convite para a gente falar desse tema. E antes da gente começar, quero só destacar que a gente fez um episódio inteirinho sobre comunicação 360 para candidatos. Afinal, a gente está em ano eleitoral. Então, eu quero começar o nosso papo assim: fui candidato, me elegi. Opa, vou começar a minha gestão. E agora? É agora que a comunicação pública começa? É aí que está a novidade, né, Camila? Candidato, fazer media training para melhorar sua performance e ganhar a eleição é mais velho que a minha avó, né? Há muito tempo os candidatos buscam essa melhora de desempenho, de performance, para convencer melhor seus eleitores. E aí ganha a eleição. E aí as questões do governo não são comunicadas, os desafios parecem que não são esclarecidos e a culpa é de quem? Claro, do secretário de comunicação da cidade, o grande vilão do aspecto comunicativo. E a gente tem uma grande convicção de que não é isso. Comunicação pública é um dever previsto em lei. Então, Eu tenho obrigação de para comunicar você quanto que é gestor. gestor público, servidor, político eleito em cargo, não é uma opção fazer comunicação pública. É seguir a lei. Então, agora, eu tenho que seguir a lei, mas não sou preparado para isso? Opa, como que eu vou fazer isso? E é aí que surge essa paixão, esse desafio e tudo que a gente vai falar aqui. Eu entendo a sua humildade, mas você escreveu uma tese de mestrado sobre esse assunto. E eu li sobre ela e você começa falando sobre modelos de gestão, né? Gestão pública, gestão privada e também um pouco sobre a nova gestão pública. Vamos começar por aí para a gente até situar, né, as pessoas sobre esse aspecto. Vamos, nova gestão pública é muito fácil de entender, né? Um dos grandes pensadores do tema é o Bresser Pereira, os mais antigos vão lembrar, foi o ministro da Fazenda lá atrás. E qual que é a gente pode ter páginas e páginas no livro contando sobre isso, mas o resumo em uma frase, o que é a nova gestão pública? É tratar o cidadão como cliente. Então, Camila, se você vai numa loja, né, o vendedor precisando bater aquela meta, ele vai te agradar de todas as formas possíveis para vender para você. Se você faz uma compra pela internet, esse e-commerce vai ficar te mandando e-mail, WhatsApp e tudo mais para dizer, olha, sua compra está chegando, está quase aí, chegou. Ou seja, estabelecendo uma comunicação empática com você. E como que é lá na porta da escola municipal? Como é no postinho de saúde do bairro? Como é lá na fila do IPTU? Você, cidadão, é tratado como cliente ou é escorraçado? Ah, então o grande vilão é o servidor? Não, ele nunca foi treinado para atender com empatia, com simpatia, com humanização. Então existe a lacuna do cidadão que de fato não é tratado como cliente e existe a postura de vilão de um servidor que não deveria ter esse título de vilão porque ele nunca foi treinado. E eu não posso exigir de você que você faça com qualidade aquilo que você não foi preparado para fazer. Tem alguns fundamentos que são base principais quando a gente fala em gestão pública? Eu acho que o principal fundamento, né, a lei de acesso à informação torna o gestor público obrigado a publicar tudo o que ele faz. O que ele faz com o seu dinheiro, quem ele contrata, quanto ele pagou. A lei de acesso à informação, que trouxe o portal da transparência, que você na sua cidade pode entrar aí no portal da transparência, você vai ver todos os contratos, todos os valores. É a parte legal. Ou seja, o gestor ele é
obrigado a exercer essa perna da comunicação pública. O que eu acho que vale trazer para a mesa é como a gente trata essa transparência. Eu faço a minha obrigação de subir ali ou eu consigo estabelecer conversa, conexão, assertividade com o cidadão na rua? Quando ele me cobra da falta de um remédio, da falta de um professor, do carnê que não chegou na minha casa, eu vou simplesmente falar, tá lá no site, procura lá? Ou eu consigo estar preparado para me comunicar com ele e explicar para ele o que é direito dele saber? Eu gostando ou não gostando, é um direito dele. É muito difícil, porque muitas vezes esse cidadão também vem com muitas mágoas, muito armado, com muitas críticas, e preparado já é difícil encarar um diálogo assim. Imagina sem preparo. Quando a gente fala sobre comunicar, do ponto de vista do gestor público, a gente está falando de prefeito. Mas óbvio que tem os secretários, tem os diretores, coordenadores, tem o pessoal do atendimento, tem várias camadas ali de profundidade. E quando a gente fala de comunicação na gestão pública, a gente está falando de ponta a ponta, tanto de quem me representa ali no alto escalão, ou seja, meu prefeito ou a prefeita, quanto as outras funções, né? Como que esse efeito em cascata acontece normalmente? E como ele deveria acontecer, acho que é o mais importante isso, né? Como ele deveria ser. Eu acho que essa é o grande X da questão, como que deveria ser, né? Vamos explicar didaticamente. O prefeito faz media training lá, o candidato a prefeito faz um media training para melhorar a performance e ganhar a eleição. Quando ele ganha, ele fala, poxa, estou me comunicando melhor. Deixa eu reunir meus secretários aqui e fazer um media training para os secretários. Isso é extremamente comum. Né? Janeiro de 25, tenho certeza que a Comunicarte vai estar dando esse treinamento para um monte de cidade, para um monte de gente. Legal. Aí eu pergunto para você, cidadão. Em 4 anos de governo, quantas vezes você, cidadão comum, consegue falar com o prefeito? Ou consegue falar com o secretário? Talvez nenhuma vez, talvez uma vez. Com quem que você fala todo dia? Com quem está na ponta. Então, quando eu vou ser atendido num postinho de saúde, eu não falo com o prefeito nem com o secretário de saúde. Eu falo com o atendente do posto de saúde. Quando o meu IPTU está atrasado e eu vou na prefeitura negociar, eu não falo com o secretário de finanças, ou da fazenda, ou do planejamento. Eu falo com o atendente que está sentado ali no balcão. Se meu filho tem um problema na escola, será que toda diretora me recebe ou a secretária de educação? Não, muitas vezes eu vou falar com o inspetor, que está ali para isso. Então, existe um grande equívoco em achar que preparar o prefeito e os secretários, eu estou preparando a comunicação da cidade. E aí que surgiu essa minha dissertação, agora virou livro, né? Depois a gente vai falar do livro, para dizer o seguinte, gestores, treinem os servidores. Não precisa ser com a Comunicarte, não, com qualquer empresa, mas treinem os seus servidores. Não é fácil esse servidor na ponta receber esse cidadão, muitas vezes, grosseiro com ele, mal educado, armado. Porque quando eu vou na porta da escola discutir uma coisa que aconteceu com meu filho, eu já vou irritado. Quando eu tô num posto de saúde que demorou 2, 3 meses para marcar e eu tô doente, tô precisando, eu já tô estressado. Quando eu vou buscar um remédio que muitas vezes não tem, eu já tô bravo. Então a minha comunicação não vai ser a mais gentil, a mais simpática. E o meu servidor não vai ser treinado para fazer uma comunicação empática, simpática. A palavra que mais se fala hoje em saúde é acolhimento. Uma saúde de qualidade tem que gerar acolhimento. Não existe acolhimento sem comunicação empática. Não dá para desassociar. Se eu quero acolher você, Camila, eu preciso tratar você bem. Para eu tratar você bem, eu preciso ter técnica de comunicação. Porque às vezes eu tô mal-humorado. Às vezes eu não tô bacana. E a Camila não é culpada de eu estar de mau humor, de eu estar de TPM, de eu ter brigado em casa. Marcelo, desculpa te interromper, mas eu como tô empolgo, com. né? Eu me empolgo pra falar. Não, mas é um assunto empolgante mesmo. Eu tô com a sua tese aqui aberta e você aplicou uma pesquisa. Tem alguns resultados interessantes que vão na linha do que você está me contando. Porque 100% dos pesquisados afirmaram ter melhorado a sua interação com a comunidade após passarem pelos treinamentos. É isso, né? Camila, porque você imagina o seguinte, você nunca teve um suporte.
você nunca teve uma ajuda, um conhecimento. De repente você tem, é óbvio que vai melhorar. Alguns melhoram muito, outros melhoram um pouco. Mas se eu perguntar, você melhorou a sua relação, a sua interação depois de ser treinado? É quase óbvio que você vai dizer, sim, não como eu queria, ou melhorei muito, mas você vai melhorar. E olha que rico isso, né? Quando o servidor melhora a interação com o cidadão, ele está cumprindo o que a legislação obriga, que é comunicar todas as questões públicas para o cidadão, que é o seu cliente final. Então eu fiquei bastante apaixonado aí pela pesquisa, né? Porque pesquisa prova, né? Pesquisa, a gente sai do campo do achismo e te traz números, te traz realidades. E quando você vê na pesquisa lá que todo mundo melhorou a interação, fala, opa, valeu a pena. E aqui eu preciso fazer um corte e agradecer também o prefeito Aguilar Júnior lá de Caraguatatuba, que eu sempre digo assim, ele teve uma atitude que contradiz um pouco com a política, que é ir contra o egoísmo. Seria muito bom ele pegar o conhecimento do Media Training e deixar para ele, gestor público. Ele falou, não, vamos levar isso para todos os servidores. Então foram 3 anos de trabalho, onde praticamente todos os servidores da cidade foram treinados. E aí a gente percebeu a melhoria da comunicação na cidade a partir desse trabalho. E percebeu como? Porque eu acho que foi legal? Vou puxar a sardinha pro meu lado? Não, porque a pesquisa mostra. Até por falar em mais dados da pesquisa, a gente, quando fala sobre comunicação, tende a remeter muito ao falar, né? Falar, mas tem muita conexão com o ouvir. Então, 100% dos pesquisados afirmaram ter melhorado sua capacidade de ouvir o cidadão de forma mais eficaz e assertiva. O quanto ouvir é tão importante quanto falar, como a gente tem esse equilíbrio nos treinamentos, na vida, enfim, aí a gente pode fugir da comunicação pública, né? Que é algo que a gente pode levar para a vida também. Se tem uma certeza que eu tenho é que assim, o melhor comunicador não é aquele que fala bem, mas é o que sabe escutar. E por que as pessoas dizem assim, eu aprendi a escutar? Porque na verdade elas não tinham nem consciência do que é saber escutar. Escutar o outro não é escutar na hora que ele quer, do jeito que ele quer, no tempo que ele quer. É escutar no meu tempo, quando eu posso, quando eu vou te dar atenção, porém, quando eu parar para te escutar, Camila, eu vou fazer só isso. A grande escuta falsa do mundo hoje é o seguinte, não, Camila, pode falar aí que eu estou prestando atenção. A gente normalizou uma baita falta de educação, que é você dizer que está me escutando, mas mexer no notebook, mexer no celular. Sendo que, não é o Marcelo falando, todas as pesquisas de neurociência da comunicação, vocês podem googlar aí, todas elas afirmam, nem os gênios são capazes de fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Daí a mulherada pode brigar, né? Fala, não, mulher faz 30 coisas ao mesmo tempo. Você faz atitudes mecânicas. Automático, a modo automático. Então, por exemplo, eu falo que o homem às vezes se atrapalha para assistir o jogo e tomar cerveja, que ele olha pro copo e ele perde o lance. E a mulher, né, tem aquela habilidade mesmo dela de fazer várias atividades mecânicas. O que exige o estado pleno de atenção, nenhum ser humano, nem os gênios conseguem fazer. Então, quando uma pessoa diz para você, não, pode falar, Camila, que eu tô prestando atenção, ela está mentindo. Talvez não de propósito, mas ela está mentindo, porque não é verdade que ela está te ouvindo mexendo no celular. Mas eu consigo. Você consegue, mas algumas informações vão se perder. E quando a gente está em treinamento, a gente tem que buscar excelência. Então, por que as pessoas dizem, depois de todo esse prefácio, né? Por que as pessoas dizem que melhoraram a escuta? Porque elas nem sabiam o que era escutar. Elas achavam que escutar era entrar, de repente, um cidadão gritando na sala, querendo brigar com todo mundo, e eu tinha que escutar ele. Não, naquele momento não dá para escutar. Naquele momento tem que ter alguém, seja um segurança, seja um suporte, para acalmar, para depois conversar. Mas eu preciso ser orientado para isso, preciso ser treinado para isso. E aí a gente cria essa riqueza da escuta de fato e de verdade. Porque eu faço uma reflexão do cidadão bravo, mas também pergunto pro servidor. Você olha na cara do cidadão quando está atendendo ele? E muitas pessoas falam, não olho. Eu fico olhando pro notebook, tenho birra, tenho preguiça. Então você não está escutando de verdade. Porque para escutar de verdade, o meu comportamental também precisa estar junto. Então precisa estar te olhando. O quanto olho no olho gera lógico, essa conexão, né? Do estou prestando atenção em você.
Exatamente. Então, assim, você não vai acreditar em mim que eu tô te escutando se eu não olhar para você. Então, assim, as pessoas passam a se olhar mais e a partir disso escutam mais e a partir disso brigam menos, exercem mais comunicação pública e por aí vai. Isso tem muito relação com a comunicação eficaz, justamente, né? Agora, do ponto de vista do desafio, quais desafios esses gestores enfrentam ali no seu âmbito? Nossos desafios são enormes. A gente vem de uma cultura muito errônea de que o servidor público é mal-humorado, mal educado, que menospreza o cidadão. Óbvio que tem como tem em toda a profissão, as pessoas que agem dessa forma. Mas, na verdade, o que a gente percebe quando mergulha nesse mundo do servidor é o que o que ele tem, muitas vezes, é uma estrutura precária de ambiente, de equipamento, de condições de trabalho e zero preparo. Zero preparo. Ele passa num concurso e por ter passado no concurso aquela vaga é dele, ninguém tira. E aí, às vezes ele tá lá 30 anos, 25 anos, 20 anos sem ter passado por um treinamento. E quem evolui sem treinamento? Sem curso, sem estudo? Ninguém evolui só por intuição. A gente evolui, mas de uma forma muito limitada. Então, assim, a gente precisa desarmar dessa consciência de que os desafios são só culpa de alguém. Se tivesse que ter um culpado, essa culpa é do despreparo. Não é o culpado o servidor, o culpado o cidadão. A gente só joga no colo, resolve aí. Eu tenho um caso de uma senhora de uma cidade do litoral que a gente treinou, e olha que legal, o último dia dela de trabalho é uma merendeira, e o último dia dela de trabalho foi num treinamento da Comunicarte. Você participou do evento, inclusive. E eu lembro dela vir falar comigo, com o olho lacrimejando, assim, uma senhorinha muito já velhinha. E ela falou, olha, moço, eu fiquei 35 anos na prefeitura e nunca me chamaram para um treinamento. E olha, me arrepia falar que ela falou o seguinte, você não tem ideia de quantos cafés eu servi em treinamento dos diretores. A vida inteira tinha treinamento para diretoras e eu estava sempre lá, servindo o cafezinho e recolhendo as xícaras. Pela primeira vez, eu fui chamada para fazer o treinamento e não para servir o cafezinho no treinamento. Pena que com 35 anos de atraso. Mas a gente está revertendo isso com o nosso sonho, com o nosso projeto. Porque isso justamente reflete o quanto a comunicação para a gestão pública mudou, né? E como ela está se adaptando ao que a gente conhece hoje de tempos modernos, digamos assim, né? Uma vez que a gente vive uma era em que todo mundo tem a sua voz. Né? E mais, Camila, o ambiente, né? Vamos supor, você marca uma reunião com o secretário de Educação, que é uma pessoa preparada, que vai te tratar super bem para ouvir sobre o seu projeto. Só que na hora que eu chego na salinha de espera ali, vem uma tiazinha com cara fechada, que nem olha na minha cara para me servir o café. Isso faz parte da experiência da minha visita. Então a secretária pode adorar meu projeto, me tratar bem, mas na hora que eu entrar no meu carro para ir embora, eu vou falar, nossa, povo daqui, dessa prefeitura, mal educado, mal encarado o povo. Olha só como que a gente já generaliza. Talvez porque aquela servidora ali do café, ou a secretária, não sorriu, não perguntou meu nome, não me deu bom dia. Enfim, uma série de técnicas bobas e que tem um efeito profundo na vida das pessoas. Mas a culpa é dela? Não, ela nunca foi treinada. 35 anos lá, ela nunca foi treinada. Eu acho muito injusto eu, no meu conhecimento de comunicação aqui, porque eu estudei, cobrar que essa pessoa tenha isso. Talvez ninguém nunca tenha falado pra ela. Tenha falado de uma forma empírica, assim. Ah, precisa sorrir mais, que cara fechada é essa? Ah, está chata. O que não ajuda em nada. Né? Porque eu aponto o problema, mas não direciono uma solução. Então esse é apenas um caso pra gente startar assim, quanto essas pessoas mereciam ser treinadas. Quanto elas mereciam ter conhecimento. E a gente vai levar esse conhecimento aí. Tem um assunto que, obviamente, Michele Sampaio domina quando a gente fala sobre empatia, simpatia, enfim, nossa música.
Mas o quanto isso contribui para que o gestor consiga ter, ou né, no âmbito público, a gente consiga ter uma noção melhor do que se passa pelo outro, né? Você citou alguns exemplos. Então, quando eu vou e estou indignada porque eu esperei para fazer um exame. Então, o quanto eu consigo me colocar no lugar daquela outra pessoa, entender, poxa, 2 meses esperando, entendi, mas eu não preciso responder da mesma forma, às vezes com a mesma agressividade, com a mesma grosseria. Então, o quanto é importante esses exercícios de empatia para que você consiga manter a simpatia nessas situações que são mais difíceis? Isso muda tudo e eu te provo por pesquisa. A gente está falando da quantitativa, vou fazer Da um pulo quali. para a qualitativa que a gente fez desse trabalho. A qualitativa prova. Prestem atenção, gestores, da importância do treinamento. A qualitativa prova. Camila vai lá com a sua receita médica, não tem dinheiro para comprar na farmácia, ela vai aonde? Na farmácia municipal. Camila sai com o remédio em mãos, mas foi atendida por uma pessoa mal-humorada que deu o remédio meio para você, toma aí, tal, que não te deu bom dia, não sorriu. Camila, com o remédio na mão, sai falando mal do gestor. A mesma Camila vai no mesmo posto, na mesma farmácia, e não tem o remédio. Só que a atendente explica para ela por que a remessa não chegou, quando vai chegar, deixa o telefone lá do postinho para ela ligar e confirmar para ela não perder viagem quando ela for, e pede desculpas porque o remédio não tá lá e deveria estar. Camila sai sem o remédio, sorrindo e falando como esse pessoal é carinhoso e atencioso comigo. Isso, gente, não é filosofia, não é mundo de fantasia, é pesquisa. As pessoas querem o sim explicado, empático, simpático, e querem o não argumentado. Mas para mim, olha, não é comigo. Eu sou servidor, eu não compro remédio. Será que o secretário e tal? Não tem remédio. Então tem essa questão do cidadão, muitas vezes, né, por hora grosseiro, uma comunicação muito agressiva, violenta, mas tem o servidor também. De novo, culpado não, não treinado. Quando a gente passa pelos conceitos de comunicação pública, a gente tem a transparência, o acesso, a interação, ouvidoria social. Então, do ponto de vista do quanto a gente consegue ouvir o cidadão, um gestor treinado, ele é capaz de levar em consideração de uma forma mais assertiva aquilo que a população está dizendo, porque às vezes uma falta de educação, né, um momento de grosseria, ele reflete o quê? A demora no agendamento de consulta, por exemplo. Então, se você souber olhar por uma outra visão, você consegue também ouvir e considerar a opinião, o comportamento da população, para então tornar aquilo numa demanda, numa pauta, numa correção de rota. Isso também é possível mesclar e escalonar de uma maneira inversa? Eu acho que mais do que possível é necessário. A gente falou um pouquinho disso no programa que a gente gravou sobre Media Training, né? A questão do ouvir e ouvir com qualidade. Não dá para eu ser o dono da receita de bolo. Então assim, olha, eu tenho aqui um aplicativo que você vai marcar a consulta, que você vai agendar a retirada do remédio, você vai também marcar o seu exame. É isso que a comunidade quer? Mas deu super certo lá, eu fui lá conhecer o case do prefeito lá na cidade, foi, nossa, é nota 1000. Mas na sua comunidade funciona? Será que o pessoal lá da sua comunidade tem um Wi-Fi social e consegue acessar um aplicativo? Será que tem memória no telefone dela para baixar um aplicativo? Será que a solução não está muito mirabolante para a realidade da minha comunidade, do meu estado, da minha região? Então, a ouvidoria social, ela passa por um exercício de humildade, de humanidade do gestor, de não vir com o bolo pronto, mas pedir a receita desse bolo para a população de fato. E aí você precisa estar muito aberto, porque você vai ouvir um monte de coisas que você considera besteira, infundadas, desnecessárias. E o outro ponto é saber que se você optou por essa vida política pública, você está exposto em 100% dos momentos. E aí, quem depois ler o livro vai ver lá que tem alguns testemunhos, né? Por exemplo, do prefeito no supermercado.
E ele parou de ir ao supermercado por alguns anos, porque ele não aguentava estar no supermercado fazendo a compra com o filho, com a mulher, e o povo falando: prefeito, mas lá o buraco do meu bairro, a luz não sei o quê. E aí entra a consciência do saber ouvir. Hoje ele vai ao supermercado sabendo que no supermercado ele pode ser abordado e está pronto para isso. E ele tem que estar pronto para poder responder por isso, né? Num ambiente controlado tem uma preparação. E nesses ambientes que você não controla, o que vai acontecer? Exatamente. E aí deixar de frequentar, deixar de ter uma vida social por medo, insegurança, seja ela o que for, né? É muito ruim do ponto de vista que ele é um representante da sociedade de modo geral, né? Por isso que a gente vê muitos líderes, né? Especialmente no campo da política, vivendo um processo de isolamento. Você vai lembrar de alguém, você que está assistindo vai lembrar de alguém. Nossa, ele era tão acessível, tão bacana, a gente saía junto e tal. Hoje ele sumiu. E aí até gera um julgamento de, agora tá rico. Não precisa mais. Não precisa mais, não. Essa pessoa, ela se provoca um auto-isolamento porque ela não aguenta estar em qualquer ambiente sendo questionada 100% do tempo. Porque humanamente é muito difícil isso. Então, se esse gestor não se prepara, ele está num caminho muito próximo do isolamento. Do isolamento de vida, do isolamento social, do isolamento comunitário. Ou ele é treinado para isso, não é algo empírico, natural. Não, agora eu sou uma pessoa que amo mais a humanidade, agora eu estou pronto para ouvir. Não, papo furado. Hoje eu não estou a fim de ouvir, mas eu preciso ir lá nesse lugar, eu sempre fui. Se as pessoas vierem falar comigo, eu vou desse jeito hoje, vou por esse caminho hoje. Que é o preparo, né, que a gente conversou. Para evitar esse isolamento que por muitas vezes se torna doença emocional e aí a gente vai para outro papo. Acaba acarretando em consequências, né? Isso. Trazendo um pouco mais para o contexto de servidores, porque muito a gente fala sobre gestores do ponto de vista ali do prefeito, né? Enfim, e a gente sabe que tem uma camada de complexidade que, para que a gente possa oferecer treinamentos, precisamos ser contratados via licitação. Então, o servidor que está lá na ponta depende de uma série de fatores para receber esse treinamento. Mas agora eu quero fazer um exercício, o quê? De empatia. Me colocar no lugar de quem está assistindo agora, é servidor e não tem essa possibilidade de fazer um treinamento. De que forma eu posso começar a mudar minha mentalidade uma vez que eu não tenho esse estímulo vindo de cima? Como eu posso fazer e começar algo e fomentar algo ali por mim, né? Fazer algo que eu possa mudar a minha realidade, mudar ali meu dia a dia, mudar a forma que eu atendo ali na UBS, a forma que eu dou aula na escola. Tem algum jeito das pessoas começarem, mesmo sem ser pelo treinamento mesmo? Claro que tem. Assista Camila Carvalho no Comunicast. Eu acho que a democratização da internet trouxe isso, né? Tem muito conhecimento gratuito. Ontem eu mandei pro Bruno, né, um amigo nosso da equipe, um banco aí famoso que abriu uma universidade gratuita de todas as áreas de conhecimento com cursos online de graça. Então tem esse mercado, óbvio que não é igual, que você não tem aquela humanização, aquela proximidade, mas é possível buscar esse conhecimento. Mas, Camila, eu preciso defender o trabalho no sentido assim, essa pessoa tem tantos compromissos, trabalha tão sem estrutura, muitas vezes tem um salário abaixo do mercado. Ainda esperar que ela espontaneamente faça isso é algo que eu acredito que vai ficar limitado a um percentual muito pequeno. Né? Por isso que, de verdade, assim, quando eu falo que esse projeto se tornou um propósito de vida, né, que é fazer com que o servidor atenda melhor o pobre, o mais necessitado, o mais humilde, aquele que realmente precisa do serviço público, o que eu quero fomentar nos gestores é a consciência de contratem, treinem. Se for a Comunicarte, lindo e maravilhoso, porque a gente consegue unir o negócio com o propósito. Se não for, que seja outra empresa. Mas o meu sonho é ser um desbravador desse treinamento para servidor, que todo mundo acha legal quando você fala, e que surjam outras 5, 10, 20 empresas e que concorram e que tá tudo certo, aí faz parte do negócio. Mas que esse negócio venha em segundo plano, porque no primeiro plano treinem os servidores. Não vem com papo furado de farei um atendimento humanizado na saúde, farei um atendimento acolhedor na educação, sem preparar o seu servidor. Você paga todos os cursos do mundo para sua secretária de educação,
Sua secretária viaja o país e o mundo para se ficar preparada. Ela é uma intelectual dedicada, maravilhosa. Ela é uma só. Ela não vai atender os 20 mil alunos da rede. Quem vai humanamente atender impossível. é humanamente impossível. Quem vai atender é o professor. Todos os dias, durante um ano letivo inteiro. Então, eu estou dizendo que a secretária não precisa ser treinada? Não, não fiquem bravas comigo, precisa ser treinada. Mas o professor precisa muito mais. O inspetor da escola precisa muito mais. Né? Poxa, o secretário de saúde precisa? Eu acho que deve participar de congresso, seminário. Mas o atendente da UBS precisa muito mais. A enfermeira que vai botar ali o aparelhinho no seu braço, vai falar, dá licença, e vai aferir sua pressão, ela precisa muito mais. Então esse é meu propósito, e esse é meu sonho, assim, que daqui a uns 5, 10 anos a gente conversa e fala, nossa, todo mundo treina servidor hoje, né? Eu vou comum, né? É comum. E eu vou estar muito feliz, porque eu tenho certeza que a gente vai melhorar absurdamente o acolhimento do cidadão naquele princípio da nova gestão pública, que é tratá-lo como cliente. Que ele merece, ele paga para isso. Você falou sobre o acolhimento do cidadão, tem uma coisa que move a nossa humanidade, que é a impaciência. O quanto 5 minutos de espera não é possível mais sem o celular. Sem você estar fazendo alguma coisa, sem você... Tem que esperar, o que eu vou fazer de útil enquanto eu espero, né? As pessoas não sabem mais simplesmente esperar. Tem um dado interessante, o quanto os treinamentos ajudaram os servidores a terem mais paciência para explicar ao cidadão onde ele deve buscar a informação correta. 74,40% das pessoas disseram que os treinamentos ajudaram a melhorar, né, esse aspecto, que é algo que gera muito ruído de comunicação, né? Digamos Sim. assim. Tanto que Camila, que é o menor percentual da pesquisa quantitativa, né? Sim. Tem muitos índices lá com 90%. Quase 100%. 93%, 100% também. A paciência caiu para 74%. Muito! Porque é o grande desafio da humanidade. E aí a gente não está falando de uma terapia comportamental que o treinamento fez com que as pessoas ficassem mais pacientes. O que a gente traz é técnica para falar o seguinte: você está com paciência ou você está irritado, está impaciente, você precisa escutar o cidadão. Você está paciente ou você está impaciente, você precisa dar a informação que ele quer. Então recorra ao quê? A um roteiro. Como que eu falo isso no dia que eu estou sem saco? Lá vem a Camila perguntar para mim do remédio que eu falei para ela que só vai chegar mês que vem. E ela tá aqui de novo, ela mora em frente ao postinho aqui. Preparo. O preparo diminui o meu nível de impaciência. Lá vem ela me cobrar disso de novo. Ah, se ela me ligar, eu já vou falar isso pra ela. Pronto. Né? Não é uma resolução mágica, não é Sim. isso. Mas me ajuda muito, me dá muito suporte. Isso tem relação a outro dado também indicado aqui na pesquisa, que é o quanto os treinamentos ajudam a evitar brigas ou discussões, 69%. Então, a paciência, obviamente, que ela não é única, não é uma via só, um pilar só, né? É um compilado de várias coisas que você precisa treinar ali ao longo dos processos, mas o quanto a paciência ajuda para que você não entre em discussões ou brigas desnecessárias, né? Eu acho que esse é um dos percentuais mais impactantes no sentido de resultado. Quem não foi numa instituição pública e não viu aquela plaquinha, desacatar funcionário público é crime, segundo a lei, não sei o que, não sei o que. Aquela plaquinha ali não está ali à toa. O ambiente público tem sim muitas agressões, por hora física, por hora emocionais, né? Mas se tem algo onde a comunicação violenta está presente, muitas vezes de forma muito intensa, é na instituição pública. Onde eu pago por isso, eu sou dono daqui, eu pago meu imposto, então eu quero. E essa agressividade, às vezes de um lado e às vezes mútua, são rotina. Quem trabalha em instituição pública sabe que eu estou falando a verdade. Né? Qual dia de trabalho você passa no atendimento ao público sem que uma pessoa seja grosseira com você? Pelo menos uma. Né? Não te cobre de uma forma excessiva, exagerada.
Então, assim, quando você fala que um treinamento diminuiu as brigas em 75%, que bom, né? Foram menos agressões, menos discussões, mais pensamentos do tipo, não vou entrar nessa não, não vale a pena. Mas isso não quer dizer que eu vou deixar a pessoa falando De forma sozinha, alguma. que eu vou dar respostas incompletas, que eu vou responder de qualquer jeito, né? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, de forma alguma. De novo, a gente entra na questão do preparo, né? Não é lavar as mãos. Foi grosso comigo, fica aí e eu viro as costas. Porque vamos lembrar da questão legal. É o seu dever, não é o seu direito, é o seu dever prestar esclarecimentos ao cidadão. Você deve isso ao cidadão. Então você vai ter que fazer. E a grande chave de ser paciente, de escutar o outro, é fazer sem ironia. Não adianta dar respostinha rindo, com todas aquelas expressões faciais de ironia, sabe? De prepotência. É difícil pra caramba, Camila. Quando você vê os relatos dos servidores ao fim dos treinamentos, poxa, cansei de ver diretora de escola chorando, servidor de saúde emocionado. Tem o caso de uma senhora que falou, olha, só há 25 anos coordenadora de uma UBS. Na UBS é a Unidade Básica de Saúde. Sou coordenadora de uma UBS há 25 anos. E só hoje eu descobri que eu não escuto ninguém. E ela chorou, ela falou isso e chorou. Falou, olha, escutar o outro sempre tinha que ser do meu jeito, no meu tom, na minha sala. E eu vi que não é nada disso. Não sei se eu vou conseguir fazer do jeito que você está propondo. Ela ainda foi super sincera e eu amei isso. Mas ela falou, mas pelo menos eu sei hoje que eu sou uma gestora que nunca escutei ninguém em 25 anos. Legal, né? É impactante, né? Impactante. E sabe o que me fez refletir? O quanto a pandemia contribuiu para que as pessoas ficassem mais enrijecidas, sabe? Nessa questão da relação com o outro. Ao mesmo tempo que a gente tem uma discrepância, tem pessoas que se transformaram por conta da pandemia e por tudo que a gente sofreu em termos de relacionamento. Concordo. Quando a gente parte do ponto de vista da comunicação, outras pessoas ficaram mais ríspidas, mais impacientes. O quanto isso também tem refletido. Aí a gente nem precisa só abordar na questão da gestão pública, né? Sim. Quanto sociedade mesmo, o quanto isso tem nos afetado. A gente sempre fala, a Michelle também fala muito disso, assim, reunião virtual com câmera fechada não existe. Porque não existe comunicação no escuro. Como que eu vou conversar com você sem olhar para você? Então, assim, quando a pessoa está numa reunião e fecha a câmera, a gente já naturalmente sabe. Tá P da vida. Não tá legal. Não tô falando, obviamente, se a pessoa tá num trânsito, tá numa questão que ela não pode usar a câmera, mas tô falando ela no escritório dela, no ponto de trabalho dela, fecha a câmera. Era a nossa grande briga na pandemia. Porque você imagina uma sociedade que está conectada, mas que não tem conexão. É exatamente o resquício da pandemia. A gente está cada dia mais conectado e cada dia com menos conexão com as pessoas. Então, dica que vale para o público, para o privado, não aceite fazer reunião com a pessoa com a câmera fechada. Se ela não justificar para você o porquê e não seja uma explicação lógica, né? Vou confessar que ontem eu fiz uma com a Camila, mas eu estava dirigindo. Né? Duplamente errado, né? Dirigindo, fazendo reunião e câmera fechada. Mas se não for algo assim, não faz sentido. Porque não faz sentido eu ter conversa sem conexão. Não faz sentido eu atender o cidadão sem me importar com a resposta que eu tenho que dar para ele. É fake. E o fake dura 1, 2, 3 dias. Não se sustenta, Não né? sustenta. Até para tornar... Desmorona. Tem uma outra situação que a gente viu junto esses dias, que é o cochicho. O quanto isso impacta na mensagem, né? O outro não vai absorver. Então, se nós dois... Marcante, né? Então, foi. E isso eu levei pra mim. Porque apesar da gente treinar, quando você vê uma pessoa que não é um comunicador aplicando as técnicas que a gente fala na prática, é impactante. Você fala, opa, eu faço isso? Será que eu faço isso? Você começa a se... eu tô conversando com você, e aí aqui no estúdio tá Débora e Márcio, eles começam a cochichar, mas na reunião a gente tá conversando. Então, o que eu faço? Marcelo, vamos esperar
Não, pode terminar vocês. Terminem de falar que a gente já retoma. Eu preciso que vocês prestem atenção no que a gente está falando. Então, o quanto isso gera ruído e a gente nem percebe no dia a dia, né? Por isso que eu vou dizer pra você que acha esse nosso bate-papo utópico, exagerado, isso é impossível acontecer no meio público. Eu tenho uma afirmação que eu dou minha vida por ela. Cultura de comunicação se cria, se faz. Esse exemplo desse gestor que você deu, ele cria isso no dia a dia da empresa dele. Então, enquanto eu estou reunido aqui, a gente está falando, alguém cochichou, opa, vamos parar aqui para escutar. É não aceitar que aquela conversa não seja construída de uma forma plena, que todo mundo não esteja conectado a ela. Que quando tem uma conversa paralela aqui, escapou essa informação aqui. Lembra que a gente não consegue ter duas conversas ao mesmo tempo? Então, o que ele faz quando ele corrige, e de uma forma educada, Sim, gentil, ele não está repreendendo ou cutucando. de uma forma muito natural e educada, ele está criando cultura. Por isso que eu digo para você, gestor, que acha que isso é utópico, que isso nunca vai acontecer, não vai acontecer mesmo num passinho de mágica. E nem vou numa ação contratar isolada, um treinamento né? com Cortella, com sei lá quem, de 40 minutos, uma palestra. Não, é super legal, sou fã. Né? É importante para trabalhar o emocional das pessoas, para trabalhar o despertar da consciência. Agora, treinamento é trabalho, dia a dia, desenvolvimento. Não é passinho de mágica. Né? Eu não vou ter aqui, podia fazer um corte marqueteiro aqui e dizer, olha, contrate porque a gente muda essa realidade. Mentira. Né? É um trabalho de construção. Esses percentuais da pesquisa vieram após 3 anos de trabalho. Não foi assim, fizemos lá uma palestrinha e deu tudo certo. Mentira. A gente não consegue ter esse ponto de melhoria assim de uma forma tão mágica. Acho que se a gente refletir em trabalhos, vamos falar em construção, quanto ser humano, se a gente pensar o quanto a gente já evoluiu na questão da educação das crianças mesmo, né? Do porquê. Antes era porque não, porque sim, porque eu quero. O quanto isso evoluiu do porquê não é melhor dessa forma, você justifica. Então, a gente já está condicionando os adolescentes, ao público mais jovem, a querer argumento. E o quanto você precisa ser treinado para dar esses argumentos. E argumenta, hein? Tem que ter argumento. E argumenta. Com criança, o treino é ótimo nesse sentido, né? O melhor treino que tem é com criança. É com criança, que questiona tudo a todo momento. Sim. Então, se a gente fizer uma analogia, o quanto, em termos de sociedade, né? A gente pensar o quanto eles são crianças para questionarem e fazerem perguntas que às vezes são óbvias, mas eu costumo dizer que o óbvio também precisa ser dito, precisa ser reforçado, precisa ser trabalhado, né? Então, o quanto a gente tem que se munir de técnicas para se comunicar, né? E isso reflete também, né, nessa formação de argumentação, né? Se fosse só pra gente falar de lei, de obrigação, você trazia um advogado aqui e não um comunicador, para te dizer, olha, lei de acesso à informação obriga o gestor, né? Obriga o secretário a fazer isso, fazer aquilo. A gente está falando do lado da humanização. Então, assim, já que a lei me obriga, como eu posso fazer isso de uma forma eficaz, de uma forma eficiente? Só por boa vontade? Só porque eu estou vendo vídeos lá, ou porque eu me converti, porque eu estou numa religião, e agora eu preciso ser uma pessoa melhor? Né? Essa boa intenção, uma hora ela falha. A gente não consegue ser bem intencionado 100% das vezes, todos os dias, todas as horas. Tem hora que eu preciso de ferramenta, de técnica, de suporte, de ajuda. E aí a gente começa a construção dessa cultura. Sabe que eu gosto de usar analogias normalmente nos meus treinamentos. E tem para a gente conseguir tangibilizar o que a gente faz do ponto de vista da comunicação, que é muito difícil para o leigo entender aquilo que a gente está fazendo, né? Uma analogia que eu gosto de fazer é o jogador de futebol. Para ele ser escalado para a seleção brasileira, você que é assim, um bom entendedor de futebol, corintiano. Então, assim, jogo no Corinthians, faço meu treininho ali e tudo mais, sou reserva, não sou, então já começa ali, né? Se eu quero ser o titular, eu tenho que treinar para ser o titular do Corinthians. Agora eu sou titular, mas eu almejo a seleção. Eu tenho que treinar para ir para a seleção. Então ele passa por uma série de treinos, né? Ele, jogador ou jogadora, passa por uma série de treinos para atingir aquele ápice, né? Em termos de carreira. E quando a gente fala de comunicação, que nunca acaba, né? O jogador uma hora aposenta, mas a gente nunca deixa de se comunicar. Ela nunca vai acabar.
Então, como eu treino o tempo todo, né? Como eu crio essa dinâmica de treino de comunicação no meu dia a dia. Isso, eu acordo, já posso mentalizar o meu dia, eu posso imaginar situações que possam acontecer com base na minha agenda, naquilo que eu faço no meu dia de ontem. Tem alguma atividade que eu possa me programar para ir treinando, sabe? Você sabe, a gente tem um slide da apresentação da Comunicarte que está escrito lá: a comunicação está em todas as etapas do dia a dia. Isso. Né? A Me gente lembrei acredita disso muito, justamente. a gente cria muito isso, assim, de não fazer o papel de treinar alguém para. Então, vou te treinar, Camila, agora para ser a gestora. Isso é importante, é super importante. E a gente faz também. Mas eu acho que é muito mais rico quando a gente treina você para se comunicar melhor com as pessoas enquanto Camila. E aí não é só para trabalhar na Comunicarte. É na sua relação pessoal, familiar, amorosa, comercial. Eu sempre falo, quem se comunica melhor tem melhores relacionamentos, briga menos, faz negócio melhor, sabe vender melhor seu peixe. Então tudo isso passa por comunicação. E no campo do servidor, algo que está muito presente, eu tenho percebido esse ano também, mas presente de uma forma muito grande, nos planos de governo dos prefeitos, dos candidatos, é o comprometimento de que vai eleger secretários que sejam servidores. Então, está caindo cada vez mais aquele modelo de eu ganhei aqui uma eleição em São José, vou trazer lá um cara de São Paulo, que é o meu guru de comunicação, para ser o secretário de comunicação. Não. Dos servidores que eu tenho da comunicação, qual deles estaria preparado para ser secretário hoje? E aí eu não tenho dúvidas que o mais preparado vai ser um cara que se comunica bem. Então a comunicação ela se torna um ferramental assim, fundamental para que eu consiga aspirar aquele cargo de liderança. Então, se eu tenho alguma pretensão, mesmo sendo o cara concursado, né, que tem essa estabilidade, que sei quanto eu ganho, quanto eu vou ganhar, eu também posso conquistar coisas novas a partir da minha comunicação, mesmo no mercado público. E para que eu conquiste ali, faça meu planejamento de comunicação, a gente tem o quê? Este podcast? Temos. Mas também temos o seu livro, que tem como base a sua tese de mestrado. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele para a gente encerrar. O livro está para ser já publicado aí. Falaremos do lançamento dele aqui. Pedir um espaço para você, para a gente falar. Vou pensar. A importância do treinamento de comunicação para servidores municipais. É um livro que traz, primeiro, essa consciência de dizer, olha, o mercado privado faz isso há muito tempo, né? Um dos capítulos eu abro com uma frase do Henry Ford, né, um dos fundadores do grupo Ford, em que ele fala que ele prefere perder um funcionário treinado do que ficar um sem treinar. Isso lá em 1950, 1900 e bolinha. Ele já tinha essa visão. O mercado público demorou muito para despertar para esse campo de treinamento e quando despertou para a elite. Então treinamento para o prefeito, para o secretário de educação, para o secretário de saúde. E era elite mesmo, né? Que era o prefeito e normalmente as pastas, entre aspas, né? Bem entre aspas, mais importantes. Saúde e educação. Né? Esse pessoal e obras. Pessoal que precisa falar, precisa se expor. O que a gente busca aqui é uma profundidade maior no livro com pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa para falar o seguinte: a nova gestão pública e a legislação obriga você a tratar o cidadão como cliente. Cliente é bem tratado. Faço isso de uma forma empírica, natural? Não. Preciso ser preparado para isso. E a gente conta no livro como é esse preparo, como é feito esse desenvolvimento. E depois de feito o desenvolvimento, o livro traz também os resultados, né, da pesquisa quant, da pesquisa quali, que nos permitem afirmar lá na conclusão final, dando o spoiler, de que vale muito a pena treinar servidor. Vale muito a pena para cumprir a legislação, vale muito a pena para evitar brigas, confusões, desaforos no dia a dia. Vale a pena de uma forma eleitoral, sim, porque esse gestor ele é melhor visto, ele deixa um legado mais empático, mais simpático com a cidade, com as pessoas. Então isso também traz, né, obviamente, um benefício para ele enquanto pessoa física. Mas, essencialmente,
você consegue cumprir tudo que a lei de acesso à informação te obriga, não só por obrigação, mas com humanização. Esse assunto é muito interessante e sim, você vai voltar para falar especificamente sobre o livro quando ele já estiver impresso, quando ele Trarei estiver aqui em mãos. com prefácio de Zilmar Fernandes, Apenas assim, com bem selo, humilde. selo de apoio da Unesco, né? Porque a Unesco trabalha muito a questão do respeito ao ser humano, da igualdade, né, na sociedade. É isso que a gente propõe nesse trabalho, é isso, né? É mais respeito, é mais igualdade, é mais humanização. Então vai vir legal aí. Acho que é a comunicação humanizada na prática, né? Exatamente. Marcelo, muito obrigada por mais um bate-papo super interessante. A gente ficaria horas aqui falando sobre esse assunto, mas temos que encerrar. Obrigada, pode deixar sua mensagem final, por favor. Só agradecer você pelo espaço, né, para poder falar desse tema que eu realmente sou apaixonado, que virou um propósito de vida, e deixar um recado para você que é gestor: treine o seu servidor. Não precisa contratar a Comunicarte, não, mas abra uma licitação, pense nisso como um plano de governo, um plano de cidade, e não algo agora para eleição. Né? Para eleição é um outro programa que a gente fez, Media Training, te prepara para debate, se prepara para encarar os desafios da campanha. Acho que aqui a gente está falando de algo muito mais profundo, né? Que é tornar a sua cidade mais humana, mais feliz. E, para terminar aqui, uma das bases do livro foi o Amartya Sen, que é um economista super famoso, que ganhou o prêmio Nobel, em que ele fala uma frase muito profunda e muito atual, que é: um lugar onde tem espaço para comunicação, sempre haverá espaço para a democracia. Onde não há espaço para comunicação, há espaço para ditadura. Então, como nós somos apaixonados por democracia e por comunicação, a gente não pode deixar isso só no nosso colo, só pra gente. Sim. Né? Precisa estar no colo de todo mundo. Sou super a favor da democracia, da liberdade de expressão, mas não dá para fazer de qualquer jeito. Não, Então, mais uma vez é o como. É o como, né? Vamos treinar para isso? Bora! E assim, com chave de ouro, encerramos mais um episódio. Obrigada por ter assistido até o final. Se você tiver algum comentário, alguma dúvida sobre esse assunto, alguma sugestão, pode deixar aqui embaixo que eu volto para te responder. Um beijo e até o próximo episódio.